Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos conversar sobre uma questão interessante que tem a ver com linguagem, né? Não sei se vocês já repararam, mas tem muitas expressões que começam a ganhar um sentido mais repetitivo, né? Mais sistemático no cotidiano, no debate político, no debate social, enfim, no próprio comportamento da gente, né? E muitas vezes a gente não para pensar nos sentidos mais amplos que essas palavras e expressões têm, né? E tem vários exemplos interessantes disso na história da humanidade aí, né? Inclusive nós vamos fazer vídeos aqui também relacionados a isso, em relação, por exemplo, a noções como esquerda e direita, e capitalismo e comunismo, né? Na política e na filosofia, né? Porque eu escuto os maiores absurdos por aí, esse é um negócio inacreditável e a gente tem que tentar, né? Inclusive absurdos especialmente vindos do Bolsonaro, né? Que é uma fábrica de absurdos, né? Então é legal a gente usar o espaço aqui para tentar debater essas questões e tentar gerar aqui janelas de reflexão mais amplas, né? E eu queria falar com vocês hoje sobre duas expressões que têm sido utilizadas muito no debate recente, né, e que tem a ver com essa questão que a gente colocou, que são a palavra centrão, né, e a expressão terceira via, que são duas expressões muito problemáticas e que não aparecem muito bem ampliadas e refletidas no cotidiano aí dos debates, tá? E aí eu gostaria de usar aqui três referências iniciais para poder situar algumas conexões aqui que eu quero fazer com vocês, e uma delas ligada à literatura, outra ligada à psicanálise e outra ligada à filosofia, tá? Para a gente poder começar a pensar nessas expressões, tá? Então, rapidamente, primeiramente, citar esse artigo aqui da Maria Cristina Poli, tá? Que é um artigo de psicanálise, que ela fala do conceito de alienação, né? Tá? Desculpa aqui a folha velha, né? Mas é porque eu não tive tempo de imprimir uma nova aqui para falar, e eu lembrei disso também um pouco antes de gravar o vídeo, tá? Então, assim, a Maria Cristina Poli fala, o artigo é de 2005, né? Ela fala sobre o conceito de alienação, mas o que mais interessa para a gente aqui é uma ponderação que ela faz aqui na terceira página, né, do artigo, quando ela começa a falar sobre a história do conceito, né, e tal, em termos de linguagem, da Enciclopédia Universal e tudo mais, fala também do filósofo Paul Ricoeur, né, e ela diz o seguinte, né, na psicanálise, denominamos esse processo de restauração do valor significante, a aplicação excessiva de uma palavra, podendo efetivamente transformá-la em uma palavra vazia, cujo excesso de significado é índice da ausência de sujeito. Tá? Então o que ela está ponderando aqui é que certas palavras, de tanto você utilizar um sentido, né, repetitivo daquilo, ela começa a perder o que? A presença do sujeito nela, né, nessa palavra. E que presença do sujeito é essa? A gente falou muito no vídeo que a gente fez sobre o que é a filosofia, que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá, para quem quiser acessar, que é justamente aquele trabalho de extensão daquilo que está muito simplório e cortes naquilo que está muito repetitivo. Então isso se enquadra, especialmente essa questão do corte, né, com vias à extensão também, cabe nisso que ela está colocando aqui em relação a esse excesso de significado, né? Porque isso comparece nessas expressões terceira via e centrão. Vamos ver como, né? Antes, eu acho que vale a pena citar mais duas referências. A referência principal que eu queria citar é essa aqui, tá? Do Samuel Beckett, que é uma das frases mais inacreditavelmente geniais que eu já li na minha vida. Tá nesse livro aqui, tá? Aqui no Brasil é uma compilação dos últimos textos do Beckett, né? Companhia e outros textos, tá? E nessa história inicial, chama-se justamente Companhia, na página 37 tem essa frase que eu citei para vocês. Olha só a frase, vamos lá. Ele está descrevendo aqui o estado problemático ali do personagem, né? A situação que está acontecendo, e em um determinado momento ele diz o seguinte:
o que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro. Olha que coisa genial. O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro. Ele está fazendo nitidamente aqui um deslocamento reflexivo violento aqui, dessa ideia comum de que o que é claro é o que significa, evidentemente, né? Mas é o contrário, ele está dizendo o que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro, né? O que à primeira vista parecia muito evidente é muito maior do que parece, né? E nós vamos ver aqui também o que isso tem, qual é a conexão que isso tem com essas duas expressões que a gente vai apresentar para vocês aqui, tá? E por último, eu vou citar uma frase aqui do Bachelard, nesse livro chamado A Poética do Devaneio, tá? E é importante a gente ponderar aqui que também vamos fazer vários vídeos aqui para poder falar sobre as conexões entre arte e filosofia, porque muita gente entende que essas instâncias são radicalmente separadas, uma coisa é arte, outra é filosofia. E isso está longe de ser verdade, né? Existem infinitas conexões entre arte e filosofia na história aí, e a gente pode debater isso aqui também no decorrer do canal, tá? Então a frase do Bachelard aqui, que também vai ajudar a gente a analisar essas duas expressões, está na página 179, quando ele diz o seguinte aqui: pelo poeta, o mundo da palavra é renovado no seu princípio. Pelo menos o verdadeiro poeta é bilíngue, não confunde a linguagem do significado com a linguagem poética. Tá? Então esse caráter bilíngue do poeta, né, de estar o tempo todo percebendo as palavras e o sentido e o campo das ideias como algo que é sempre múltiplo, que não se reduz a um significado, essa questão é a mesma que está sendo levantada pela Maria Cristina Poli no artigo dela, quando ela fala de excesso de significado como ausência de sujeito, e é a mesma questão levantada pelo Beckett nesse trecho maravilhoso dele, né, que fala, que desloca ali aquele lugar comum, né, ponderando que o que finalmente significa, né, aquilo que à primeira vista parecia claro. Né? O que finalmente significa é justamente aquilo que se abre, né, com uma multiplicidade de conexões e de possibilidades simbólicas, mas também para uma perspectiva crítica que permita a gente entender certas nuances aí do sentido que ficam completamente alijadas de qualquer discussão nesses usos repetitivos do cotidiano, tá? Então eu vou deixar o link para vocês do vídeo aqui também que a gente fala sobre filosofia, porque ele também pode ajudar, conectado com isso que a gente está falando, a avaliar essas duas expressões, tá? Então, assim, vamos falar sobre as duas expressões, né? Eu separei um roteirinho rápido aqui para conversar com vocês. Vamos começar falando sobre essa questão da terceira via, né? Quando o que significa terceira via, né? Para início de conversa, qual é o significado comum, né? O que se chama de terceira via? Terceira via são todos os candidatos dessa corrida de pré-campanha que a gente está vivendo agora, da eleição de outubro, que não são nem o Lula nem o Bolsonaro, né? Então todos os candidatos já garantidos e os possíveis candidatos que não estão não são nem o Lula nem o Bolsonaro, são taxados de terceira via, né? E aí por quê? Por que está se discutindo essa questão? Porque o parâmetro usado por essas pessoas são as pesquisas eleitorais, né? E as pesquisas estão dizendo que o Lula está com mais ou menos uns 40 e poucos por cento de intenções de voto e o Bolsonaro com uns 20 e poucos por cento, né? E o restante dos candidatos vai brigando ali pelo restante dos votos. Até aí, né, a questão, com relação à pesquisa especificamente, né, eu costumo dizer sempre o seguinte: eleição não é corrida de cavalo. Você não é obrigado a apostar em quem tem mais chance ou em quem está na frente, né, ou quem tem mais possibilidade de ganhar segundo um certo parâmetro ali. Por quê? Porque esse tipo de coisa elimina a principal discussão que tem que se colocar em jogo nesse processo, que é a da diferença de projeto entre os candidatos, né?
Então muita gente vem dizendo, aí você comenta, né? A eleição e tal, você comenta, ó, tem um cara aqui que tem um projeto bacana, ele tem umas ideias interessantes aqui para tal área, para tal área. Aí o sujeito que está muito impregnado por essa ideia de pesquisa, ele olha para você e diz o seguinte, mas olha só, mas ele não vai ganhar mesmo, tá? Não tem chance nas pesquisas, né? E aí não se discute projeto, a pessoa não vota no projeto, a pessoa vota na pesquisa, né? E a pesquisa, ela é geralmente feita por institutos que têm os seus interesses, né? E outra, mais importante do que os interesses das pesquisas, é interessante pensar no sentido do que é a pesquisa, no fato de que o grande problema da pesquisa eleitoral é que geralmente ela acerta. Parece esquisito isso, né? Mas o que finalmente significa aquilo que à primeira vista parecia claro, né? Nesse caso aqui do que eu estou falando? Significa o seguinte, a pesquisa ela não diz o que o eleitor está pensando, ela orienta o pensamento do eleitor, né? Dado esse exemplo que eu dei aqui do sujeito que olha e fala, ele não vai ganhar mesmo, né? Isso é muito comum, né? Então, assim, corrida eleitoral não é corrida de cavalo, né? Tentem pensar nisso, porque isso ajuda a fazer escolhas mais, né, reflexivas, né, do que você quer para a política, né, para o cargo de presidente e os outros cargos que estão em jogo ali. Tá? E aí tem outras questões ligadas a isso, porque, por exemplo, né, quando você percebe que essas distinções entre primeira, segunda e terceira via, elas colocam todo mundo que não é o Lula nem o Bolsonaro no mesmo balaio, você percebe que, na verdade, isso elimina as diferenças entre os candidatos também no nível do grupo específico ali. Porque quando você compara um candidato como Ciro Gomes, por exemplo, e o Amoedo, são duas pessoas completamente diferentes, são dois projetos completamente diferentes. Então, como é que você classifica os dois no mesmo grupo, né? Os dois são a terceira via. Não são de jeito nenhum. Não existe nenhuma semelhança de projeto ali. Né? E eu diria mais, né? O único candidato que é classificado normalmente aí como terceira via e tem diferença para os outros é o Ciro Gomes, porque o resto, se você analisar ali, fizer uma, né, Dória, Mandetta, Sérgio Moro, né? E mais todos os outros ali, e na verdade tirando também o PSOL, né? Mas o PSOL ainda não definiu se vai ter candidato ou não. Pelo menos pelo que eu sei até agora. Mas enfim, os únicos candidatos são o Ciro e o PSOL. E o candidato do PSOL. Porque o restante, o projeto é o mesmo, do Bolsonaro. O mesmo. Né? Enfim, então essa questão da terceira via está ponderada aqui com vocês. Né? E tem, né, a questão do centrão. Né? Essa questão do centrão também esconde uma série de questões aí. Né? Por quê? Vamos falar aqui do porquê. Né? Primeiramente, vamos dizer o que significa essa expressão centrão. Né? Centrão seria o grupo de políticos do Congresso, né, que não estão nem à direita nem à esquerda. Por isso o nome centrão. O centro é aquilo que não está nem à esquerda nem à direita. Né? E aí, enquanto centrão, ou seja, eles não estão... E também se utiliza muito essa palavra para distinguir o que é governo do que é oposição. Né? Então, direita e esquerda, centro. Governo, oposição, centro. Né? E aí tem muita gente que cai nessa. Né? Porque isso não passa de excesso de significado com ausência de sujeito. Né? Isso não passa de um significado sem um olhar poético. Isso não passa de um sentido claro e que esconde uma série de sombras que não aparecem. Né? Por quê? Porque quando você começa a avaliar de verdade o que são essas pessoas que são classificadas como centrão, esses políticos, esses partidos que são classificados como centrão, você percebe, meus amigos aqui, vocês percebem, meus amigos, que todos eles não são outra coisa senão elementos da direita brasileira. Então não existe centrão. Isso é uma farsa completa. Né?
o que existe são pessoas com projetos de direita e pessoas com projeto de esquerda. E aí existem diferenças sutis aí dentro desses grupos, com certeza nós vamos fazer vídeos sobre isso também, porque existe um tipo de esquerda, outro tipo de esquerda, né? Um tipo de direita, outro tipo de direita. Tudo bem, beleza. Mas centrão não existe. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Ou melhor, faz até sentido demais, né? E aí acaba com a presença do sujeito, né? E aí tem umas questões que podem fazer a gente entender isso bem, né? Eu fiz uma pesquisa para poder falar daqui com vocês sobre isso. E assim, como é que se classifica o que é o centrão? O centrão é um grupo que geralmente é classificado como um grupo de fisiologistas, políticos, né, adeptos de um fisiologismo, né? Vamos ver o que significa fisiologismo. Conduta ou prática de certos representantes públicos que visa a satisfação de interesses ou vantagens pessoais ou partidárias em detrimento do bem comum, vantagens pessoais ou partidárias, né? Então, assim, o que é o centrão? O centrão é um grupo de pessoas que estão ali muito mais preocupados com os interesses privados do que com o interesse público. E aí, se você vai na campanha e escuta de novo as falas, né, aquela verborragia, né, nervosa e ao mesmo tempo irritante do Bolsonaro, dizendo: porque eu não faço negócio com o centrão, porque se é para ser assim eu prefiro não participar, porque se é para fazer o toma lá da cá eu não quero, e etc, etc, etc. E aí recentemente, não tem nem 2 semanas, ele deu uma entrevista dizendo: não, eu sou do centrão. Quando as pessoas votaram em mim, as pessoas sabiam que estavam votando em alguém do centrão. Quer dizer, Bolsonaro é um canalha, né? Para não dizer cínico, porque cínico é até pouco para ele, né? É um sujeito que não tem a menor conexão com nada, ele está ali, né, surfando conforme a onda vai. Na época da campanha ficou interessante dizer que o tomar lá da cá era ruim. Aí ele diz isso. Quando ele é eleito, né, ele já percebeu que não tem problema ele dizer, porque qualquer coisa que ele diga, aquelas pessoas que acreditam nele de maneira completamente, né, cega, vão acreditar também. Ele diz: não, eu sou do centrão. Ou seja, alterando completamente o que ele disse na campanha, e as pessoas acreditam, né? Algumas, né? Nem todo mundo acredita mais nisso, né? E aí, um último detalhe aqui que eu acho bacana para poder ilustrar essa questão, né, dessa contradição absurda do Bolsonaro, essa farsa que é o Bolsonaro, é quando você analisa os ministros dele, né? E ele teve já, segundo consta aqui, 23 ministros, né? E desses 23, agora não lembro se são 23 ministérios ou 23 ministros, mas isso também não importa, porque o importante é a questão do quantitativo, né? E ele teve 14 ministros do Centrão, nesse processo todo aí dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, né? E aí quando você vai ver o que está classificado, porque esse é o ponto mais importante, até menos do que a quantidade, mais importante é como são classificadas essas pessoas. Deixa eu ver o tempo aqui. É como são classificadas essas pessoas. Então, quando você vai ver os partidos desses candidatos ditos do Centrão, todos eles são partidos de direita. Todos eles. Então vamos lá. MDB, DEM, PP, PSL, Patriota, PSD, Republicanos. Os ministros do tal Centrão, que foram postos pelo Bolsonaro, são desses partidos aqui, que são partidos de direita, não são partidos de centro. Essa expressão centro não existe, né? Ela é índice de ausência de sujeito. Ela é um significado claro que é completamente equivocado. Por que é claro? É claro porque todo mundo está falando, né? E aí parece que é claro. Não, claro que esse sujeito é do centrão, evidente, né? Só que o claro está cheio de sombras, porque não existe luz sem sombra. Certo, meus amigos? Então, retomando aqui a expressão do Beckett, né, que eu disse a vocês que a gente ia voltar no final, está aqui, né? Mais uma vez o livrinho dele aqui, que é fantástico,
É um autor brilhante e fundamental. E a frase é exatamente essa, né, da página 37. O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro? O que finalmente significa centrão e terceira via que a princípio pareciam claros? A gente se fala nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa o seu gostei, curte o canal, se inscreve e a gente vai se falando. Beleza? Grande abraço e até a próxima.